Rejeição de prótese. Será que nosso organismo consegue rejeitar uma prótese? Isso é verdade ou um mito? Me acompanhe nesse vídeo que até o final tu não vai ter mais nenhuma dúvida sobre esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista com 30 anos de experiência em ortopedia. E eu faço alguns vídeos sobre assuntos ortopédicos de uma forma muito simples. Então, se tu quer aprender, estudar, conhecer um pouco mais sobre algum assunto ortopédico, te inscreve aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo e acompanhe meus vídeos no meu canal. O termo rejeição em medicina significa dizer uma reação imunológica contra um órgão que é transplantado no nosso organismo. Então existe uma tentativa do organismo expulsar aquele órgão identificando como não sendo seu. Isso é muito comum acontecer em cirurgias de transplante de rim, por exemplo, ou de algum outro órgão. Por isso, esses pacientes eles têm uma necessidade de usar alguns medicamentos que diminuem a imunidade dele para que essa reação aconteça de uma forma mais branda. Mas hoje em dia, os implantes ortopédicos eles são feitos de um material muito mais puro, muito mais limpo. Eles são inertes ao nosso sistema imunológico. Então, antigamente, os implantes eram feitos com materiais diferentes e eles sofriam esse mesmo tipo de processo. Existia uma certa rejeição àquele implante, mas hoje isso não é mais verdade. Os materiais têm uma qualidade muito melhor, eles são considerados, como a gente chama, inertes. Tanto as próteses como os implantes de osteossíntese também têm essa mesma característica. Okay? O que ocorre, na verdade, nessa situação, que o povo chama de rejeição, é, na verdade, uma infecção. Nada mais é do que uma contaminação por algum micro-organismo, geralmente uma bactéria, no implante. Isso que acontece quando tu ouve falar em rejeição, na verdade, é uma infecção daquele implante. Quando a gente tem uma infecção no implante ortopédico, nas próteses, por exemplo, né? Elas são bem mais difíceis de serem tratadas do que em outro lugar, por um motivo muito simples. Em torno dessa implante começa a se formar uma membrana chamada microfilme. Essa membrana funciona como uma barreira entre o antibiótico e a bactéria. Então a bactéria fica protegida de não ser atacada, vamos dizer assim, pelo antibiótico e isso facilita a manutenção da infecção. Sempre quando tem uma infecção, um implante, ele é um desafio muito maior porque ele é muito mais complicado esse tratamento. A contaminação da prótese pode acontecer de duas formas, de forma direta e indireta. A forma direta de infecção é quando existe uma contaminação da própria pele do paciente, do ar, de algum elemento instrumental contaminado, a bactéria vincula na ferida operatória e acaba desenvolvendo a infecção no local. Por isso, a grande preocupação sempre de que todo o pessoal que esteja envolvido na cirurgia tem um treinamento especial, a gente vai usar materiais esterilizados, a gente usa antibiótico, profilaxia, todo esse conjunto de medidas é para minimizar a infecção que acontece de forma direta na hora da cirurgia. Já na contaminação indireta, existe o quê? Existe um foco de infecção à distância, que pode ser uma infecção urinária, pode ser uma infecção pulmonar, um dente séptico, pode ser uma unha encravada, então existe um foco de bactéria, essa bactéria vai entrar na circulação até se localizar naquele ambiente da prótese e acaba contaminando a prótese. Então isso é uma forma um pouco menos frequente, mas também possível. Existem alguns fatores predisponentes a isso, por exemplo, uma pessoa de idade, né? Por quê? Porque tem um sistema imunológico mais enfraquecido, tabaco, o obeso, pessoas com diabetes mellitus, quem já tem alguma doença autoimune, como doenças reumáticas também, tem uma facilidade, né? Tempo cirúrgico muito prolongado, então isso tudo são fatores que aumentam a chance de haver um processo infeccioso na prótese. Quando existe uma infecção da prótese, quais são os sintomas, né? E aqui eu quero chamar um parênteses, isso eu acho uma coisa muito importante para quem faz cirurgia ortopédica, sempre informar o paciente a ficar atento a esses detalhes, porque normalmente esses sintomas vão começar a aparecer quando ele não está mais no hospital, muitas vezes está em casa, por não ter orientação, o paciente ou o familiar não vai dar muita atenção para isso. Qual é o primeiro sintoma? Dor, uma dor diferente, uma dor mais intensa, uma dor contínua. Quando o paciente vai ter uma cirurgia de prótese, ele vai ter uma dor que está muito relacionada com movimentos que ele faça, não é uma dor contínua, uma dor de um controle com medicação mais fácil. Já na infecção, o controle da dor é diferente, ela é uma dor mais difícil de controlar, ela é contínua, então a diferença do perfil da dor já é um sinal de alerta. Fora isso, a presença de febre, nem todo mundo com infecção tem febre, mas é um sinal sugestivo. Além disso, sinais flogísticos do local da cirurgia. O que quer dizer isso? Fica vermelho, fica quente, fica mais inchado. Então, esses são sinais sugestivo de uma infecção local. E num estágio mais avançado, então, começa a drenar secreção pela ferida operatória, ou seja, aquela secreção que às vezes tem pus, que às vezes é uma aguinha saindo ali na cirurgia,
também é um indício muito forte. Quando existe então uma suspeita disso, a gente começa então a fazer uma investigação. Por exemplo, exames laboratoriais de sangue, né? Vai ter os leucócitos, são as células de defesa do organismo aumentadas. Tu vai ter provas inflamatórias também aumentadas, são exames de sangue, que é o PCR, o VSG aumentado. Tu vai juntando informações, o quadro clínico com alguns exames. Mas o diagnóstico de certeza mesmo, ele acontece quando tu consegue identificar uma bactéria ali presente. Ou tu vai fazer uma coleta de material numa secreção que esteja acontecendo, ou eventualmente numa limpeza cirúrgica, tu vai coletar material lá dentro mesmo da cirurgia para fazer essa cultura, entende? Então isso é fundamental no diagnóstico e na condução do tratamento, porque esse exame vai te dizer qual é a bactéria presente e qual é o antibiótico mais apropriado para aquela bactéria. Por isso sempre esse tratamento de infecção de implante é um trabalho comunitário entre o ortopedista e o infectologista. Então, a partir do diagnóstico de certeza com a identificação da bactéria, então o tratamento inicia com medidas químicas, com antibiótico apropriado e também, dependendo da situação, tu vai fazer uma cirurgia de limpeza local, eventualmente tu vai ter que retirar a prótese e eventualmente tu fazer uma prótese nova. Então, existem vários protocolos, depende de cada situação, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque são coisas muito técnicas, muito personalizadas em cada paciente. Esse capítulo da questão assim, de infecção hospitalar é um assunto de muita importância no hospital. Por isso, existe uma estrutura muito grande chamada Centro de Preparação de Materiais para Cirurgia, né? E eu inclusive já fiz um vídeo, se quiser dar uma olhada lá no Reality, tem 2 vídeos de como é feita a preparação desse material, como ele é esterilizado, preparado para fazer essas cirurgias com segurança, ok? Eu te vejo no próximo vídeo aí.